Rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Elgame e, bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos estar testando jogos na nossa nova placa de vídeo, que é a GT 740 de 2GB, rapaziada. E bom família, hoje a gente vai estar testando os jogos aqui no PC. E bom rapaziada, o jogo que a gente vai estar testando vai ser o Valorant, PES 2013 com os gráficos no alto, Free Fire, Counter Strike, Hollow Knight, Minecraft com shaders. E bom, infelizmente não teremos unboxing da placa de vídeo, porque assim que ela chegou eu já pluguei ela aqui, não aguentei. E bom, finalmente conseguimos comprar um adaptador Bluetooth pra gente estar jogando com o nosso controle aqui, os jogos. E é isso rapaziada, quero estar agradecendo a vocês pelos 3.300 inscritos. E já a gente tá conseguindo chegar na metinha de 4.000. E é isso rapaziada, vamos testar os jogos. E bom família, o primeiro jogo que a gente vai estar testando aqui, como vocês podem ver, é o Hollow Knight. E bom, aqui em cima tá o FPS que nosso amigo Promise ajudou a gente a configurar. E bom, como vocês podem ver, o Hollow Knight não é um jogo pesado, ele vai ficar ali na casa dos seus 150, 180 FPS. Por ser um jogo 2D, como vocês podem ver, a taxa de FPS dele é de 180, 150, por ali. Não cai dos seus 100 FPS usando a placa de vídeo. E bom, pra falar a verdade antes, nossa, eu não tinha testado antes pra ver quantos FPS mais ou menos ele pegava, mas vocês podem ver, mano, que difícil. Vocês podem ver que não tinha vídeo, não tinha vídeo testando o Hollow Knight. E manos, assim tá rodando. Que isso, cara? Oh, que brabo! Caraca, que da hora! E bom, eu acho que também já dá pra perceber, né, que eu nunca joguei Hollow Knight na minha vida. Essa é literalmente a primeira vez que eu tô jogando esse jogo, então, pô, mano, esse bicho é chato, hein, mano. Oh, eita, caralho, morri. Beleza. E bom família, o próximo jogo que a gente vai estar jogando aqui é o CSGO. E finalmente a gente não vai precisar mais abaixar a resolução do jogo para estar rodando ele liso, rapaziada. Para quem não lembra, eu jogava com o jogo em 800 por 600 a mais ou menos 40, 50 FPS. E bom, hoje em dia a gente consegue rodar o jogo em 1280 por 720 e até mesmo aumentar os gráficos. Mas eu prefiro ainda jogar com o gráfico no baixo e apenas aumentar a sombra, que é o que eu tô fazendo agora porque esqueci. Bom, pra não falar que eu tô jogando com os bots no fácil, dá pra ver aqui, ó, que eu tô no perito, né? Tô no modo mais difícil, modo extreme. E bom, rapaziada, como vocês podem ver, estamos agora no nosso querido CSGO. E infelizmente eu não sei o motivo por qual o... Nossa, que tapada, bicho. Não sei por qual motivo o MSI, que fica mostrando o FPS ali em cima, não tá querendo ativar aqui no CSGO. Mas eu acho também... Eu acho que o FPS fica aqui bem em cima. E eu peço desculpa se não estiver dando pra vocês verem. Mas então, bom rapaziada, o FPS do nosso querido CSGO tá assim. Levamos, nossa, que kill linda, velho. Mas pra mim o jogo tá mais do que jogável. Principalmente lindo. E agora sim eu posso dizer pra vocês que sim, vocês podem jogar agora no modo online. Caraca. E bom rapaziada, nosso próximo jogo é o PES 2013. E não se deixe enganar pelo 2013, porque desde esse tempo esse jogo já era incrível. E bom, esse é um jogo que a gente vai estar jogando com o nosso controle. E esse jogo também tem um gráfico absurdo, que eu posso dizer, afirmar que esse é um jogo que bate de frente com a maioria dos jogos até hoje, questão de gráfico, de desempenho, de otimização, de tudo. Então bom, vou estar puxando a partida aqui entre Santos, que com certeza é um dos times mais roubados. Bom, então eu puxei aqui agora uma partida entre Santos e Cruzeiro. E como eu falei pra vocês, não se deixe enganar pelo título de 2013. Olha o gráfico desse jogo, minha rapaziada. Sim, mano, isso aqui é simplesmente bate de frente até com os FIFA de hoje em dia, rapaziada. E bom, eu acho que eu já falei pra vocês também que o jogo tá com gráfico no alto. E eu tô usando aqui na visão do jogador, porque eu tava fazendo o modo de carreira aqui, tá? Que é um modo bem legal pra se jogar nesse PES também. E bom, tem uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, é que o FPS tá aqui e tá em 60, só que infelizmente ele fica em cima da logo do PES, então vai ficar meio que paia pra vocês verem. Mas sim, o jogo tá rodando bem liso, com um gráfico absurdamente alto, cravado em 60 FPS, por conta do seu limite, né, já que foi um jogo lançado para console, que é o console de PS3, e tá rodando bem liso aqui, com seu gráfico no alto, com suas shaders. E manos,
nossa, mano, eu recomendo demais. Tanto a placa de vídeo quanto o PES 2013 que você está jogando hoje em dia, mano. Boa! Isso. E bom, pessoal, o próximo jogo que a gente vai estar testando aqui é o nosso querido FF. E bom, rapaziada, estamos aqui no lobby e o FPS tá aqui embaixo, tá? Ele fica na média de 80 de FPS. Tá puxando um treinamento aqui bem rapidão, só pra estar mostrando um treinamento. E eu vou estar puxando uma salinha, eu acho. E bom, o jogo, manos, ele fica em média ali 60, 70 FPS. E bom, rapaziada, eu tô usando uma resolução que é 1024 por 768, que é pro jogo ficar com essa tela esticada bem de levinho, que eu acho isso muito da hora. Mas ele roda também em 1280 por 720, que é o que eu uso pra jogar ranqueada. Eu sei, eu pareço muito maluco, mas é que eu gosto mais desse estilinho aqui, esse estilo mais solto, pra eu estar jogando X1, sala, essas coisas, com tela esticada. E já 1280 eu gosto pra estar jogando Battle Royale, entendeu? Mas bom, manos, o FPS tá assim, tá um FPS bem legalzinho. Como vocês podem estar vendo, o FPS tá aqui embaixo. Ele fica em média 70, 80, 60. E bom, minha família, puxei uma partidinha aqui, puxei uma salinha aqui com um aleatório pra eu estar mostrando pra vocês o desempenho. E, mano, em partida 1v1 como essa que eu tô jogando, o FPS vai melhorar bastante. Como vocês podem ver, tá em 80 e ele vai ficar na média de 60, 80, 70. Então, manos, pra X1 isso aqui é ideal. Cara, desculpa de verdade, mano, se, tipo, tiver muito feio pra vocês, manos. Mas, infelizmente, a gente não tem uma câmera, né, pra estar gravando nossos vídeos. Então a gente tem que ficar usando o nosso celular mesmo, mano. E já tá tarde, né, tá à noite. Então meio que vai ficar meio paia mesmo. E bom, rapaziada, a recomendação dessa placa aqui, mano, que eu recomendo pra vocês, é que vocês jogam nessa resolução aqui, mano, que é a 1024 por 768, que é uma das melhorezinhas que tem, manos. Eu costumo jogar muito nela e na 1280 por 720. Beleza. Ai, levamos na do X. Nossa! E bom, rapaziada, estamos aqui agora no Minecraft. E bom, Minecraft é um jogo que tá rodando bem liso até aqui no PC. E claro, a gente tá com... O Minecraft tá todo light aqui. Tá com a render tá baixa também. Deixa eu ver. Tá em 6 de render. Posso estar metendo um 12 de render aqui. E bom, rapaziada, o Minecraft já não é mais um jogo tão pesado. A gente tá nas versões mais atuais. Então dá até mesmo pra gente arriscar colocar umas shaders aqui, rapaziada. E bom, rapaziada, eu arrisquei colocar uma shaderzinha mais pesada aqui no nosso Minecraft. E ele vai ficar ali na base dos seus 60 FPS. Olha só esse brilho aqui, meus amigos. Esse jogo tá simplesmente lindo. E o jogo vai ficar assim, em média seus 60 FPS, tá? Eu tô usando o shaders e ele tá com gráfico no máximo, tá? É um shaders, não é tão pesado esse shaders. E, mano, já tá um jogo absurdamente lindo, tá jogável demais. E eu recomendo demais, rapaziada. Ele tem um efeito de luz bem legal também. Mano, olha isso aqui, cara. Tá jogável demais, cara. E bom, rapaziada, como vocês podem ver, o jogo com as shaders, ele fica em média de 60 FPS. E já é, mano, já é muito legal pra tá jogando com as shaders, rapaziada. Então é isso, família. Vamos pro nosso próximo jogo, que é o Valorant. E bom, família, como vocês podem ver, aqui tá o nosso FPS. Tá ali pegando próximo dos seus 200 FPS. E tá com gráfico em 1080p. E a qualidade gráfica tá tudo no low. Caraca, mano, tinha que ficar esperando aqui já. Bom, os gráficos estão baixos, estão reduzidos. E a qualidade é em 1080p. Então tá uma resolução bem da hora. Não precisa reduzir a resolução. Opa! Levamos. E bom, minha família, eu puxei um mata-mata aqui só pra eu estar mostrando pra vocês mais ou menos como que tá o FPS. Bom, como é um mata-mata, a gente não precisa se preocupar. Caraca! E como vocês podem ver, o FPS tá absurdamente bom. Tá ali na casa dos seus 150, 140, até mesmo 200. E pra mim, meu amigo, pra quem jogava 60, 50 sofrendo, isso aqui tá magnífico. Eu acho que eu nunca tinha puxado um mata-mata solo na minha vida. Primeira vez que eu puxo, invento de gravar. Ainda sou esfolado aqui ao vivo. Beleza, levamos um. Levamos outro. E bom, manos, comparando o FPS com o de antigamente, cara, que era ali seus 70,
80 se chorasse. Mano, isso aqui agora tá perfeito demais. E como sempre, os caras sem deixar eu conversar no jogo, mano. Os caras sem deixar eu gravar a bosta do meu vídeo, mano. Tem bala aqui que eu tô tomando que eu não tô nem vendo de onde que eu tô tomando, velho. Sinceramente. Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos assim, testando jogos na placa de vídeo, ideias de jogos novos pra gente estar testando aqui, só vocês estar deixando no comentário. É isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus aí. Valeu.